risco, né, para a saúde e alertar pela questão que uma hora esse atleta vai ser pego. Entendi. É uma questão de tempo ele ser A pego. contaminação que o pessoal fala, eu mandei fazer um suplemento no laboratório X e ele foi contaminado. Porque eu não entendo disso, queria saber da sua opinião. Porque assim, a contaminação, quando fala, porque estava na mesma bandeja do que o outro, quer dizer, é tão sensível assim, a esse ponto de que realmente existir contaminação, Tá. Rafael, ou isso é conversa para boi dormir? primeira coisa, nem é conversa para boi dormir e Tá. nem é esse problema todo de tamanho que está sendo colocado na minha visão pessoal. É o Só seguinte resumindo, eu fator, leio, por exemplo, acho que o Caio Bonfim Caio disse que só Bonfim, toma de de marcas específicas, porque E ele falou, ó, teve problema, né? e ele teve problema. Teve problema. E ele falou, cara, quando acontece algum problema, cara, você tem que ir no lote, cara. Então, Então, assim, foi o lote inteiro que foi contaminado com alguma coisa. Então, ele... é o seguinte, a gente tem na literatura alguns dados de suplementos industrializados. Eu não estou falando de suplementação manipulada ainda. Aquele Tipo que whey. tipo whey, creatina da marca X. BCAA. Existem levantamentos que até 20% em alguns estudos estavam contaminados com alguma substância presente da lista de substâncias proibidas. O que isso significa? Você foi lá, comprou uma creatina e tinha nandrolona, que é um análogo à testosterona. Existe estudo que fez a aquisição de alguns suplementos e fez análise não do suplemento, mas análise da urina da pessoa que estava utilizando e encontrava-se. Então, até na faixa de 20, 23, 18%, tem vários estudos relacionados à contaminação de suplementos industrializados. Por incrível que pareça, todos suplementos importados. Não é um estudo brasileiro. Tá? E existe um senso comum errado, inclusive, de que a suplementação brasileira é uma suplementação de baixa qualidade, de que não é tão segura. Muito pelo contrário. A legislação de suplementação alimentar esportiva, whey, creatina, no Brasil, ela é muito mais segura do que nos Estados Unidos. Olha aí, cara, é legal saber disso. Primeiro porque nos Estados Unidos... Geralmente quando a gente vai na loja, a gente quer a marca importada porque a gente acha que o FDA lá deles é... Não, o FDA ele não legisla sobre suplementação. Tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, o fabricante ele não tem obrigatoriedade de colocar tudo que tem no rótulo. Caramba! Né? No Brasil, você é 100% responsável e obrigado a fazer isso. Então, assim... Existe uma fiscalização séria em cima disso? Existe, a Anvisa bate muito em cima, né? Tá. Bate muito em cima, assim. A outra coisa é que, assim... Então, a gente tem esse problema, mas o que tem sido utilizado em defesa de atleta, né, que é pego, é muito em cima de farmácia de manipulação. Sim. Eu tenho uma visão um pouco diferente, inclusive da própria posição oficial da ABCD. A posição oficial da ABCD, que a gente vê em site, em lives e tudo, é que o atleta não utilize suplemento algum. Tá? Por quê? Corre-se o risco dele estar contaminado. E o atleta ele é responsável por tudo que entra em contato com o corpo dele. Mesmo que ele seja... não pode se eximir de ele nada. Não pode, ele pode não ter tido a intenção, mas ele, no mínimo ele foi negligente, digamos assim. Né? Mas, de 2015 para cá, começou a ter um aumento muito grande dessa justificativa em cima dos casos analíticos adversos, né, de resultados positivos, com a justificativa de contaminação em farmácia de manipulação. Estranhamente, sempre é em cima de ou diurético ou de esteroides anabolizantes. Tá? Por que começou a ter um aumento muito grande? Porque o Código Mundial Antidopagem ele acrescentou um ponto no código falando de contaminação. De que se comprovada a contaminação, o atleta pode ter redução da pena, redução, né, na sanção ali dele. Então, assim... Como é que comprova isso? Tem um processo agora que foi estabelecido, protocolado, que eu já te explico como que é. Só para finalizar a minha posição. Tá. A farmácia de manipulação no Brasil, ela sofre uma série de protocolos e de exigências muito complicadas de várias instituições.
desde Polícia Federal, a a Anvisa, bombeiro, tem uma série de protocolos. E todos eles, todas as farmácias de manipulação, elas têm que ter um procedimento operacional muito bem estabelecido. A gente tem que perder a mania de achar que suplemento manipulado, o cara vai estar manipulando no fundo de casa. Não é, não é. É lógico, a gente não exclui que existem empresas e empresas, mas da mesma maneira que existem empresas e empresas de medicamentos, empresas e empresas de suplementação. Mas os protocolos de farmácia de manipulação, eles são muito bem estabelecidos exatamente para evitar esse tipo de contaminação. Só para você ter ideia, se uma farmácia de manipulação ele utilizou esse utensílio para fazer uma homogeneização, ele não vai fazer a próxima fórmula nesse utensílio. Esse utensílio ele vai ser lavado, ele vai ser esterilizado, ele vai para uma estufa e ele tem todo o processo exatamente para isso. Tá? Então isso é o que deveria ser feito. É o que deveria ser feito. É porque a gente vê farmácia de manipulação em toda a quadra aqui em Brasília. Então, mas será que todas fazem isso? Eu não posso garantir que todas, né? Mas eu não posso partir do pressuposto que as farmácias de manipulação que passaram por processos para abertura, que passam por processos de verificação e controle de qualidade, fiscalização. Por exemplo, existe uma exigência, que eu não me lembro a periodicidade, mas que a farmácia de manipulação tem que fazer uma análise amostral para ver questão de contaminação. E a outra coisa, Rafael, é que o processo da manipulação em uma farmácia, ele tem toda uma rastreabilidade. Você pode rastrear tudo dentro da farmácia de manipulação. A exigência é imensa. Eu sei porque eu conheço farmácias de manipulação por dentro. Tá. Né? O que acontece? Eu sei que horas aquele suplemento foi feito. Consequentemente, eu sei qual suplemento foi feito anteriormente. Entende? Então, entendi. Existe esse relatório de procedimento em todas. Existe esse. Por que existe esse procedimento? Tá. Porque isso depois é cobrado pela legislação e pela fiscalização. Brasileira, né? Pela Anvisa, pela Polícia Federal, pelo Conselho de Farmácia e tudo isso. A outra coisa é que vamos supor que eu faça um suplemento de vitaminas numa farmácia de manipulação. Coloco lá, vitamina C, vitamina E junto. Eu tenho como saber de qual lote aquela vitamina C veio da farmácia de manipulação. Eu não peguei um monte de vitamina C, misturei num negócio, ponto, acabou. Então é toda rastreada, entende? Tem problema? Tem, como tem a outra suplementação, a industrial de marcas grandes, que é mais bem relatado na literatura do que a de farmácia de manipulação. Isso virou muito, na minha concepção, uma estratégia jurídica do que de fato é tão alarmante como de fato é. E a minha posição, essa posição é pessoal. Tá? É muito mais uma brecha jurídica que os advogados estão conseguindo, que agora vai diminuir, porque agora existe um protocolo a ser feito. Qual que é o protocolo a ser feito hoje? O atleta foi pego com uma substância X e ele quer comprovar, ele tem que ter o suplemento lacrado. Ele fez uma manipulação? Ele faz duas. Uma ele deixa lacrada e a outra ele usa. Entende? Ele tem que mandar fazer 2. Tem que mandar 2. Ou se ele compra uma creatina, ele compra 2 do mesmo pote. Tá. Ele vai alegar contaminação, ele vai enviar ou vai entregar em mãos isso na ABCD, no caso do Brasil, tá? A ABCD vai criar um protocolo de recebimento e esse suplemento vai ser analisado no LBCD, que é o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, que é o laboratório credenciado pela UADA a fazer essa análise. E aí, de fato, vai ver se tem se teve uma alteração. Existe a diferença de contaminação para adulteração. Né? A contaminação você vai ter quantidades ínfimas, só que os testes de controle de dopagem eles são cada vez mais sensíveis, então você pega cada vez porções cada vez menores. Né? Então, assim, tem problema? Tem. Não vou mentir que tem. Tudo é problema da farmácia de manipulação? Não. Muito é para jogar para o lado mais fraco da corda. Eu vou dar um exemplo mais pontual. Existe um caso
no esporte que uma atleta foi suspensa com oxandrolona, né, que é um esteroide anabolizante, análogo de testosterona, e ela alegou que foi por contaminação de um suplemento manipulado. Você sabe como é que é feito um esteroide anabolizante numa farmácia de manipulação? É num laboratório próprio, numa cabine própria. Não tem contato nenhum com outra substância. Ah, tá. É feito só para aquilo. Não tem como você contaminar o... Partindo do pressuposto que está seguindo estão sendo seguidas as regras. Eu não estou fazendo... Porque assim, se você pode ir numa farmácia de manipulação que vai ter como se fosse uma bancada igual essa mesa que a gente está. Vai ter uma balança aqui, vai ter um exaustor aqui na frente da balança. Exatamente para evitar que essa substância saia no ar, esse pozinho voe e caia numa outra. Então tem um exaustor aqui. A farmácia de manipulação que tem a manipulação de hormônios, ele tem um laboratório específico. Lacrado. Não tem contato nenhum com isso aqui. São outras vidrarias. E um determinado atleta justificou a utilização de oxandrolona por uma farmácia que particularmente parecia que seguia muito à risca, né? Então existe até uma briga muito grande atual com a Anfarmag, que é a Associação Brasileira, né, das Farmácias Magistrais, com esses escritórios de advocacia específicos, né? Porque são alguns só no Brasil, assim, virou uma manobra jurídica, né? Não estou falando que existe caso que já foi revisto, tá? E que foi que realmente tinha, mas como teve casos que a pessoa alegou e não conseguiu comprovar. Hoje não adianta mais a pessoa só alegar. Ela tem que comprovar que de fato está contaminada. E a justificativa não vai ser dado da literatura, não vai ser que ele escutou falar que o suplemento pode estar contaminado. Ele tem que pegar o suplemento lacrado do lote, mandar para análise e de fato aquilo ali está contaminado. Então é bem... Cara, o negócio é mais complexo do que eu imagino. Bem mais complexo. Vamos falar das vidrarias, como é que é feito?